Estamos na segunda parte da nossa aula de número 5 e nessa segunda parte nós vamos falar sobre relacionamento entre pais e filhos, tá? E é uma aula muito importante porque tem muito a ver... Opa, esqueci do fone. Estou me ouvindo melhor agora, né? Estamos na segunda parte da nossa aula de número 5. Vamos falar sobre relacionamento entre pais e filhos. E eu quero ler com vocês Provérbios 22:6. Diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Todas nós conhecemos esse versículo, não é verdade? E, desculpa, gente. Essa aula, ela é uma aula de reajuste, né? Porque sendo mulheres, sendo cristãs, sendo maduras na fé, todas nós sabemos que nós devemos educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Nós devemos instruí-los no caminho do Senhor. E eu sei que muitas de nós talvez não tenhamos tido um bom começo, né? Talvez não tenhamos tido uma base segura a seguir. Na vida da Dev Tyrus, por exemplo, ela foi criada num lar cristão. Os filhos, os netos, os bisnetos dela, todos foram criados em lares cristãos. Mas nem sempre foi assim, né? Ela conta, agora eu não me recordo se é no livro ou se foi numa pregação, né, dela que eu ouvi. Mas ela fala que nem sempre foi assim, né? Que foi necessário haver uma primeira geração para romper com padrões, para romper com, com comportamentos que não eram cristãos. E não importa, na verdade, se nós tivemos ou se nós não tivemos bons exemplos na nossa casa, na nossa família de origem. O que importa é o que nós vamos fazer com isso. Porque não adianta nada você ser criada num lar cristão, você vir de princípios e valores cristãos e você decidir falar, não, não é para mim. Não, não quero viver dessa forma, não concordo com isso e quero viver do meu jeito. E nós vemos muito isso acontecendo, né? Eu não vou citar nomes porque não cabe, né, ficar falando aqui, mas tem, tem pastoras, tem pessoas de evidência que nos abençoam, né, muito na vida, mas que tem filhos que não quero ser cristão, não quero seguir pelos caminhos dos meus pais, não. Ou seja, o que que essa pessoa está fazendo com o que recebeu? Nada, né? Ela está jogando no lixo, ela está desprezando. Por outro lado, nós temos testemunhos incríveis de pessoas que vêm de lares destruídos, vêm de traumas, vêm de uma bagagem de vida doída, sofrida, e que decidem que aquilo não cabe para elas. Não, eu decido que a partir de mim as coisas serão diferentes. E elas agem dessa forma. Elas pagam o preço de quebrar os padrões, de viver algo novo, de viver algo diferente por elas
e por aqueles que virão depois, tá? Então, talvez você não tenha exemplos na sua vida, mas alguém precisa ser o exemplo. Então, pague o preço de ser a primeira geração. Pague o preço de aprender, de entender, de viver na prática, de usar o que você tem, para que você possa desfrutar de uma realidade diferente, de uma vida nova, e aqueles que vêm junto com você e depois de você possam desfrutar isso também, disso também. Então, educação de filhos, liderança, sempre precisa partir do exemplo. Então, lidere pelo exemplo, tá? Eduque os seus filhos a partir de ser o exemplo. Instrui a criança no caminho. Aqui esse no significa que você está inserida nele, você está dentro dele. Você não vai instruir o caminho, ó, aquilo lá, ó, aquela Bíblia lá, ó, aquilo lá é que é verdade. Sabe aquela coisa que a gente ouvia muito? Eu ouvi bastante isso. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Os meus pais fumavam, os meus pais bebiam, mas eles não queriam que a gente fizesse isso. Então, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não, não é, não é esse o padrão bíblico de educação. Não é isso que a Bíblia pede de você. Não é isso que a Bíblia instrui você. A Bíblia diz: instrui a criança no caminho em que ela deve andar. Ou seja, você vai partir da pronúncia para os seus filhos assim: faça o que eu digo, porque é o que eu faço. Você vê a mamãe fazendo algo diferente? Você me vê tendo um comportamento diferente desse que eu estou te mostrando? Então, faço o que eu digo porque é o que eu faço. Nós estamos andando nesse caminho. Na nossa família, na minha família, hoje nosso sobrenome é Celestino. Na família Celestino, nós nos comportamos desta forma. Nós fazemos desta forma. É assim que nós trabalhamos. Então, lidere pelo exemplo. Porque a educação de filhos, ela consiste em imitação. A criança vê, a criança faz. Não é coerente para a criança ela ver algo e ter que fazer algo diferente, tá? Então, a minha responsabilidade é educá-los, educar os meus filhos de tal forma que servir ao Senhor seja algo natural para eles, não seja uma opção. Ah, eu não vou ver se eu vou seguir o caminho dos meus pais. Não, é ser algo deles, faz parte de mim, faz parte de quem eu sou, viver princípios e valores, tá? É, o doutor Gordon Millfield, que é um dos criadores da teoria dos vínculos, ele diz assim: nossos filhos se tornam semelhantes àquilo com que formam vínculos mais próximos. Tá? Os nossos filhos, eles se tornam semelhantes àquilo que eles desenvolvem vínculos mais fortes. É por isso que você vê nesses grupinhos de adolescente, né, de crianças e tal, um começa com uma moda, vai todo mundo atrás. É por isso que eles buscam, né, os iguais, as pessoas que pensam igual, porque eles formam vínculos e eles se tornam semelhantes àqueles que eles têm vínculos mais próximos. Uma vez eu ouvi essa frase, de que o coração da criança é de quem chega primeiro. Como é que está o coração da tua criança? Quem está habitando no coração da tua criança, do teu filho, da tua filha? Quem habita ali? Quem chegou primeiro? Foi você? Foi Jesus? Foi o Evangelho? Ou precisou ser
o influencer da vez, o TikToker, o coleguinha da escola, o traficante, o abusador. Quem chegou primeiro? Quem vai chegar primeiro? Nós estamos numa corrida pelo coração dos nossos filhos. O mundo quer o coração dos nossos filhos. E o mundo tem conseguido o coração de muitos cristãos. Porque a gente fica tão preocupado em comprar devocional e fazer não sei o quê, e levar para a igreja e não sei o que lá, e a gente se esquece de conectar, de ganhar o coração da nossa criança, primeiramente para nós e depois para Jesus. Você precisa voltar lá no princípio de que a mesa é o lugar onde o coração humano ele é conectado. O lar é o lugar onde o coração é formado e a mesa, a comunhão, o estar junto, o estar olhando no olho, ouvindo o que o outro está falando, é onde há a conexão. Ah, Josi, mas meu filho já é adolescente, eu já perdi. Não perdeu. Dá tempo ainda. Dá tempo. O preço vai ser maior. Mas você precisa estar disposta a pagar. Porque perder um filho para o mundo, para um comportamento que você sabe que está levando ele para o inferno, é um preço que você não vai ter. Então, acorde para isso. É urgente. É para hoje. Deveria ter começado lá atrás. Então, corre atrás do tempo perdido, mas busque, tenha sabedoria. Peça sabedoria a Deus de como você vai fazer isso. Senhor, me dá estratégia de como eu vou ganhar a minha filha para Jesus. Como eu vou ganhar o coração dos meus filhos. Converterei o coração dos pais aos filhos nos últimos dias. Eu converterei o coração dos pais aos filhos. O seu coração está convertido a quê? O seu coração está buscando o quê? Mais seguidores? Mais dinheiro? Mais sucesso? Mais fama? Paz? Ai, só quero paz. Só quero, ai, tranquilidade. É isso que seu coração está querendo? Converterei o coração dos pais aos filhos. Os pais, quem é pai, quem é mãe, precisa ter uma coisa no coração. Meu filho, minha filha. É isso que precisa estar. Senhor, como eu vou ganhar minha filha para Jesus? Como eu vou ser exemplo para ela? Como eu vou mostrar para ela que alguns comportamentos que eu tinha ou que eu ainda tenho não são dignos de ser imitados? Mudando esses comportamentos, não é? Sendo o exemplo, se tornando a pessoa que vai ser referência para os seus filhos, tá bom? Coração da criança é de quem chega primeiro. Porque se você não tiver tempo, nem disposição para andar com seus filhos, outros terão. A TV vai ter tempo. O seriado vai ter tempo. Como eu falei, o influencer, o TikToker, enfim, o traficante, a mulher lasciva, a pessoa que vai introduzir as drogas nos seus filhos, vai introduzir comportamentos errados nos seus filhos. Eles vão ter tempo. Te garanto que eles vão. Então, é por isso que às vezes chega na adolescência e
Os filhos, eles dão mais importância ao que os amigos vão pensar, ao que os outros vão pensar, do que naquilo que você fala sobre ele, daquilo que você instrui ele. Porque o coração dele já não é mais seu. E como é que você vai conquistar esse coração de volta? Beleza. Sabedoria. Sabedoria. Estratégia. Discernimento. Paciência. Amor. Mostrando para eles o processo de Deus na sua vida. Não fazendo as coisas porque é assim agora, a partir de hoje as coisas mudam nessa casa. E vai ser desse jeito, pronto, acabou. Não. Se eles vêm vivendo com você tudo isso que você está vivendo e que você está caindo na real, entendendo, sendo convencida pelo Espírito Santo de que você precisa mudar. E de repente você entende, glória a Deus que você entendeu, mas eles não entenderam ainda. Eles não estão sendo ministrados sobre aquilo que você está sendo ministrada. Então peça sabedoria, Senhor, como eu vou passar isso para os meus filhos? Como eu vou expor para eles esse processo lindo que o Senhor está me colocando? Para a minha família, para o meu marido, né, para as pessoas que estão ao meu redor. Como eu vou estabelecer esses limites? Em algumas coisas você vai precisar ser radical, sim, eu concordo com você. Mas em outras coisas você precisa explicar o processo. Você precisa mostrar, olha, eu estou muito feliz porque Deus está fazendo algo na minha vida, Deus está falando algo comigo. E prepare o momento para comunicar isso. Faça disso um evento na sua vida, na sua casa, na história de vocês. Prepara uma mesa especial, prepara um ambiente especial, faz algo diferente, junto com a sua família, para explicar tudo o que está acontecendo. Esteja aberta a romper com o erro do passado. Não tenha compromisso com o erro. Se você viveu no erro na condução da sua casa até hoje, admita isso para si mesma e para eles. Eu quero preparar essa mesa para vocês porque Deus está falando coisas preciosas comigo e Deus me mostrou o quanto eu estava errada no meu comportamento. O quanto eu estava conduzindo o nosso lar de um modo errado. E eu quero pedir perdão a vocês por todas as vezes que eu fiz isso, e se exponha. Abra isso, reconheça o que você fez de errado durante todo esse tempo. Eu quero pedir perdão porque eu não fiz isso, porque eu deveria ter feito dessa forma, eu fiz dessa outra forma. E se você tem consciência dos erros que você cometeu individualmente com cada um, peça perdão individualmente, anota, tá? Se prepara para isso, para que você não deixe passar nada que precisa do alinhamento, do ajuste. Faça uma mesa do conserto, a mesa da comunhão, a mesa do perdão, a mesa do arrependimento. E inicie isso, mas explique o processo de Deus na sua vida, tá? É, porque o perigo dos teus filhos darem mais importância a outras vozes do que as suas, do que a sua voz, do que aquilo que você diz, é porque, lembra do que nós conversamos sobre a aula de honra? A forma como você tratou os seus pais é a forma como você replica isso no seu relacionamento com Deus, né, com seu marido e tudo mais. Então, a forma como os seus filhos te ouvem, como eles recebem aquilo que você diz, é a forma como eles vão ouvir a Deus e vão receber aquilo que Deus vai falar com eles. Então, se a sua voz, se aquilo que você diz
não é recebido como uma voz de autoridade, uma voz de coerência, uma voz de confiança, eles vão transferir isso para o relacionamento deles com Deus. Porque a criança, ela espera a integridade. Ela espera, ela crê, ela acredita naquilo que você diz. Até o momento que você já falhou tantas vezes que ela vai parar de acreditar. Minha mãe diz, não tem valor. Meu pai diz, já sei já. E aí depois a pessoa não acredita quando você disser que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Minha mãe já falou tanta besteira para mim já. Eu não acredito nisso também. Minha mãe fala da Bíblia, mas ela vive outra coisa. Então, assim, se a minha mãe, que é minha mãe, fala uma coisa e faz outra, eu também posso. É assim. É assim que as coisas são. Então, estabeleça como objetivo ser a principal cuidadora e influenciadora da vida deles. Provérbios 20, versículo 7, diz assim: o justo caminha na sua integridade. Felizes serão os filhos da sua descendência. Integridade. O que significa a palavra integridade? É a integração daquilo que você crê, você diz, com o modo que você vive. Isso é ser íntegro. É o faça o que eu digo porque é o que eu faço. É, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É ser íntegro. É você falar, filho, você não pode mentir. E você não mente. Sabe essas mentirinhas bobinhas? Fala que eu não tô. Fala que eu vou depois. Sabe aquele papo de mãe? Na volta a gente compra, né? Mas da volta você comprou? Não, não comprei. Mas você justificou ao seu filho por que você não comprou? Não, é porque eu não tenho dinheiro, eu não quero falar. Então explica. Filho, hoje a mamãe não pode. Hoje nós não temos condições para isso. Mas quando tiver, se você for comprar, quando tiver, a mamãe promete que compra. E compre. Seja íntegro. Seja íntegra na sua palavra. Aquilo que você lê na Bíblia, que você crê naquilo, viva aquilo. Estabeleça na sua casa. Pague o preço de viver aquilo. Não adianta você, como eu falei na primeira parte da aula, você ter o conhecimento, a informação e não experimentar e não viver aquilo. O meu povo perece por falta de conhecimento. E porque você rejeita o conhecimento, Deus rejeita você. Isso serve para a educação de filhos também. A sua teologia e a sua realidade precisam estar integrados. Você precisa ser íntegra na sua vida. Isso é ser íntegro e é isso que os seus filhos seguirão. O justo anda na sua integridade e felizes lhes serão os filhos depois deles. Por que eles serão felizes? Porque eles também serão íntegros. Eles vão ver você sendo íntegra e eles vão ser íntegros também. Amém? E você acredita? Uma pergunta. Que a influência de um pai e de uma mãe é crucial na vida de um filho? Sim ou não? Eu acredito. Se eu acredito nisso
e eu penso que você acredita também. Então, viva de acordo com esse fato. Você não pode se substituir na sua maternidade. Você não pode esperar que a avó da criança, seja sua mãe ou seja a mãe do seu marido, vai dar para os seus filhos a mesma educação, vai ser a mesma influência que você vai ser. Que a babá, que a cuidadora, que a escola, que a tia da classinha da igreja. A gente não tem que passar para a igreja a educação dos nossos filhos. Nós temos que ser aqueles que vão ensinar o caminho, a criança no caminho em que ela deve andar. A igreja, a escola, às vezes tem pais que eles acham que porque, não, eu trabalho para pagar uma escola cristã para os meus filhos. Olha, eu não posso falar por todas, viu? Mas muita escola cristã aí, que é melhor deixar o filho numa escola pública do que deixar numa escola, nessas escolas de algumas que eu tenho ouvido por aí. Que tá um negócio horrível. Porque eu levo para a igreja e eu deixo as crianças lá e eu sei que elas estão recebendo ministração do líder dos adolescentes e do líder das crianças. Mas você não sabe quem são os adolescentes e as outras crianças que o seu filho está convivendo. Você não sabe qual é a integridade dos pais dessas crianças, o que eles estão recebendo de influência, o que eles estão aprendendo. Meu filho não tem celular. Seu filho não precisa ter celular. Basta um amiguinho dele ter celular para você perder o seu filho. Porque quando a criança acessa coisas ilícitas no celular, basta ver uma vez aquelas cenas para que a pureza da criança seja afetada para o resto da vida. Basta um olhar. Basta assistir. Olha aqui, o vídeo que eu achei, olha aqui. Hoje em dia, até joguinho, sabe joguinho no celular? Até joguinho você tem que cuidar. Porque às vezes, de uma propaganda, de um vídeo que a criança está assistindo, meus filhos só assistem desenhos cristãos, só assistem não sei o quê. Uma propaganda que passa de uma coisa para outra. Já era. Esteja atento. Esteja atento. O diabo está de olho no teu filho. O mundo está de olho no teu filho. Por que o mundo está tão determinado a roubar o coração dos nossos filhos? E você vai deixar? Você vai permitir? Então, viva de acordo com aquilo que você crê. Ensine a criança no caminho em que ela deve andar. Tenha integridade no seu modo de viver. Olhe para os seus filhos e diga assim: faça o que eu digo, porque é o que eu faço. E mostre para eles o fruto daquilo que você tem feito. É por isso que você precisa ser íntegra. Porque a integridade, o alinhamento com a palavra de Deus, ela vai gerar frutos na sua vida. A semente que você começa a plantar hoje, você vai colher ela. Vai colher. Então, seja intencional na sua semeadura para que a sua colheita seja certa. Tá? Leia Provérbios todos os dias em busca de sabedoria. São 31 provérbios. Leia Provérbios todos os dias. Vai começar agora outubro, dia 1. Tem 31 dias outubro. Leia Provérbios todos os dias. Leia você. Se você tiver a oportunidade de ler junto com sua família, leia com sua família. Tá? Ou leia você Provérbios, se vocês não tiverem tempo de ler o Provérbios inteiro. E pegue um versículo e fala: nossa, eu estava lendo Provérbios hoje.
E eu li isso daqui, eu achei tão legal, sabe? Na hora do café você fala isso, ou na hora que estiver levando as crianças para a escola, ou na hora que você for colocar eles para dormir. Ache brechas para falar da palavra de Deus com seus filhos. E não é pegar, a leitura de devocional é boa, gente. Isso ajuda na educação, são ferramentas que nos auxiliam, mas não pode ser a única coisa. As coisas, o princípio tem que emanar de você, tem que partir de você. Você precisa ser íntegra. O seu filho, a sua filha precisa ouvir você, ver você vivendo aquilo que você está aprendendo, tá? Então, pague o preço de treinar os seus filhos, de educá-los, tá? Tem hora que você vai precisar ser de muita sabedoria. Então, por isso que eu falo todas as vezes com você, peça sabedoria todos os dias, porque Deus dá liberalmente a quem pede, tá? Leia Tito, o livro de Tito é precioso demais. Tem muitos princípios ali também que você vai incorporar na sua vida, tá? Em Tito, você, lendo Tito, você vai aprender a viver de modo digno, a não ser caluniador, né, caluniadora, a, a ser ponderada, a ser sensata, e ensinar o que é bom, ensinar a palavra de Deus, ensinar princípios e valores da palavra de Deus, porque os seus filhos, eles estão te observando. Os filhos estão observando se você, a forma como você vive, a forma como você se comporta. Eles estão observando até mesmo a forma como você se comporta com seus pais, a forma como você honra os seus pais. É por isso que a gente falou sobre a honra aos pais. Porque a forma como você honra ao seu pai, à sua mãe, é a forma como os seus filhos vão honrar você. Eles estão aprendendo honra ao te observar. Graças a Deus eu tenho os meus pais vivos, meus pais, minha mãe, meu pai. Eu amo minha mãe e meu pai. E eu honro a minha mãe e meu pai. Eles não são perfeitos. Eu também não sou. Mas falando como filha, eles não são perfeitos. Eles têm as dificuldades, as coisas deles, mas eu honro eles. Eu honro a memória deles. Eu honro a integridade deles diante das minhas filhas. A forma como eu me comporto com eles. Toda vez que eu ligo para eles ou que eles me ligam, bença pai, bença mãe. Não é aquela coisa de, meu pai tá ligando, que saco, meu pai tá ligando, que saco. Não, não tem olho revirado, porque eu estou ensinando um comportamento para as minhas filhas. Eu estou ensinando um modo de viver. E elas precisam ver. É justo que muito custe o que muito vale. É isso aí. É isso. Custa muito viver em integridade. Custa muito viver em honra. Custa muito. Ensinar honra custa. A forma como eu me comporto com meu marido ensina honra para as minhas filhas. Elas vão se comportar com o marido delas da mesma forma que elas se comportam com o pai delas. Da mesma forma que elas me honram. Eu preciso ensinar honra para elas. Eu preciso ensinar obediência. Eu preciso ensinar integridade. Eu preciso ensinar submissão. Eu preciso ensinar obediência. Eu preciso ensinar fé. Eu preciso ensinar que a palavra tem poder. Eu preciso ensinar que a palavra deve ser honrada. A honra produz honra. Amém? Disciplina é treinar o coração da criança. Disciplina é discipulado. É você caminhar junto. É você ensinar tudo o que precisa ser ensinado. Existe um processo do ensino que deve ser respeitado. Então, discipular os nossos filhos, disciplinar os nossos filhos consiste em aceitar a responsabilidade
de treinar os nossos filhos no caminho em que devem seguir. Então, não tenha medo de ser mãe. Não tenha medo de instruir, de disciplinar, de discipular. Instrua, discipline, corrija, corrija comportamentos errados. Existem modos de correção, existem níveis de correção. Tudo aquilo que fere honra e que fere princípio precisa ser disciplinado com mais rigor, precisa ser mostrado com mais ênfase o quanto aquilo é errado, tá? Seja o exemplo e discipule. Viva de modo que você seja íntegra e possa falar a eles: façam o que eu digo, porque é o que eu faço. Viva a sua vida na sua casa com seus filhos, de modo a honrar 1 Timóteo 4:12. 1 Timóteo. Eu estou com o versículo aqui anotado, gente, que eu acho importante a gente ler na Bíblia, tá? Sempre que você for trazer um versículo para os seus filhos, instruir, o que você puder abrir na Bíblia física, de papel, tá? Faça, para que eles tenham contato com a Bíblia de papel. Hoje em dia está cada vez mais raro, né? A gente usar a Bíblia de papel, né? Tá tão fácil no celular, mas eu quero incentivar vocês, tá? 1 Timóteo 4:12 diz assim: é uma palavra para os jovens, né? Para os filhos. Ninguém menospreze o fato de serem jovens, mas procure ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Fiéis, exemplo dos que são para os que são fiéis. Existe um nível de obediência que Deus quer que nós vivamos, que eu não sou apenas um exemplo para os de fora, para o mundo. Ah, porque um homem falando, porque eu não bato na minha mulher, eu não traio ela. Tá, isso é o mínimo do mínimo. Hoje isso é ser exemplo para um cara que não é cristão. Agora, para um homem que é cristão, para uma mulher que é cristã, você precisa buscar integrar na sua vida princípios e valores que vão te colocar nesse patamar de ser exemplo dos fiéis, daqueles que seguem a Cristo. Amém? Que nós possamos viver de modo íntegro e digno para a glória do Senhor. Em nome de Jesus.